Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Hoje é 15 de outubro de 2020. Estamos aqui com a nossa aula de língua portuguesa. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. E vamos agora para o nosso livro grosso. O livro que nós chamamos de livro grosso. Vamos para a página 256. Mas antes aí eu vou dar uma lida nas páginas anteriores. O exercício, página 256. Mas nós vamos, capítulo 7, pensando no amanhã. Então, vamos falar um pouquinho sobre a argumentação, que é uma ferramenta de linguagem extremamente importante no nosso dia a dia. Utilizamos argumentos diariamente para que a gente defenda o nosso ponto de vista, para que a gente diga se isso está certo ou se está errado. E quanto mais claro e mais lógico os nossos argumentos, é onde você vai poder convencer a outra pessoa. Portanto, seja para opinar sobre um filme de que não gostamos, seja para expressar uma opinião sobre temas polêmicos, nossos argumentos são o motor de nossos pontos de vista. E para apresentá-los com clareza, é preciso seguir algumas estratégias. Então, nesse capítulo, vamos conhecer algumas estratégias e veremos como elas se processam com a ajuda da gramática nos artigos de opinião. Então, antes disso, nós já falamos, né, um pouquinho para vocês o que é um artigo de opinião. Vamos fazer a leitura aí da página 256, como está aí na nossa tela, tá? Então, 7 lições de vida que você aprende com Stephen Hawking. Antes de começar a ler, sempre tem alguma coisinha bem importante aí. Fundador do portal Você Empreendedor, apaixonado por empreendedorismo, marketing e tecnologia, André Ambrosio é um sonhador nato e está sempre em busca de grandes ideias. Grande admirador de Stephen, com algo de sua genialidade. Neste artigo, Ambrosio nos apresenta 7 lições desse renomado cientista, um dos maiores intelectuais de todos os tempos. Aí aqui embaixo tem sobre a doença, né, que ele teve. Vamos ler aí 7 lições que você deve aprender com esse homem. A foto dele está aqui, a foto real, na página 257. Então vamos para a nossa leitura, porque ler é muito bom. Desde a primeira vez que conheci a história desse cientista, foi paixão à primeira vista. Stephen Hawking é um homem genial, uma pessoa que possui grandes teorias. Não é por acaso que ele é comparado a pensadores como Albert Einstein e Isaac Newton. O que me inspirou a escrever este artigo são 7 lições aprendidas com a vida desse gênio. A aplicar essas lições no seu dia a dia, que está em amarelo, que não tem mais hífen, pode fazer toda a diferença. Então, vamos conhecer a primeira. Aos 21 anos, Hawking foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, no caso ela, um tipo de doença do neurônio motor que o deixou quase que completamente paralisado. O médico lhe deu 2 anos de vida, mas a ciência provou estar errada. Hawking morreu com 76 anos e foi um exemplo de vida para qualquer pessoa. Ele provou que nunca devemos desistir de nossos objetivos, pois enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto há vida, há esperança é a primeira lição que nós aprendemos. Nunca teremos todas as respostas. Segunda lição. No final de uma palestra na Inglaterra em 2010, Hawking foi perguntado: você acha que verá o tempo em que as pessoas vão aprender tudo sobre física?
cientista respondeu rapidamente: espero que não. E quando um leitor da revista Time, que no mesmo ano perguntou se ele sentia com uma enorme responsabilidade de ter todas as respostas, Hawking respondeu de volta: apesar da física e a matemática nos dizerem como o universo começou, elas não são boas em falar sobre o comportamento humano, porque há muitas equações para resolver. Eu não sou melhor do que ninguém para entender o que motiva as pessoas. Então, primeira coisa, enquanto a vida é esperança, que nunca teremos todas as respostas. Vamos para o terceiro. Lembrando que estamos falando sobre um dos mais consagrados cientistas da atualidade. Terceiro, conhecimento é melhor aproveitado quando compartilhado de maneira correta. O conhecimento é melhor aproveitado quando compartilhado de maneira correta. Apesar do tema difícil, seu livro, Uma Breve História do Tempo, que deve ser essa capa aí, foi lido por legiões de pessoas. Por que o livro se tornou tão popular? A editora disse aos leitores que seria cortadas pelas metades as equações do livro. Assim, Hawking foi uma só. E igual a MC2. O fato é que a informação em sua mente seria inútil para outras pessoas. Quarta lição. Aprenda com lições de história. Certa vez, em um programa de TV, Hawking foi perguntado sobre o que poderia acontecer se os seres humanos descobrissem outras formas de vida inteligente. Ele respondeu: a descoberta de vida inteligente em outros lugares do universo seria a maior descoberta científica do mundo, mas seria muito arriscado tentar se comunicar com uma civilização alienígena. Se os alienígenas decidirem nos visitar, o resultado pode ser semelhante a quando os europeus chegaram à América. Isso não foi legal para os nativos americanos. Quinto, descubra o que alimenta sua paixão. Hawking tinha 21 anos quando foi diagnosticado com ela. No caso, é essa doença aí, né? Esclerose lateral amiotrófica. E recebeu sua sentença de morte. O médico disse que ele só teria 2 anos de vida. O médico estava errado, pois o corpo de Hawking foi praticamente todo paralisado. A única coisa que funcionava totalmente era sua mente. Alguns jornalistas lhe perguntaram qual o objetivo central de suas investigações. Ele respondeu: os buracos negros, estrelas que entram em colapso, implodem e se tornam tão densas que nada pode escapar do seu campo gravitacional. Hawking descobriu a sua paixão e não deixou nada abalar seus estudos. Nada mesmo. No campo do empreendedorismo, nunca devemos deixar nossas paixões morrerem por nada. Faça a sua história. Nunca perca a sua voz. É a sexta lição. Por causa de sua doença, Hawking teve que passar por uma traqueostomia. O dicionário tem aí, ó, abertura cirúrgica da traqueia na altura do pescoço que possibilita a respiração. Em 1985, ele tirou a capacidade de falar por conta própria, mas ele nunca parou de falar. Hawking adotou sua própria maneira de falar usando um computador que captava os mínimos movimentos de sua bochecha direita e reproduzia a sua fala. Antes, ele usava uma mão para digitar em seu computador. Mesmo passando por diversas dificuldades, Hawking nunca deixou de expressar suas teorias para o mundo. Sétima questão. Gêmeos não devem sempre ser associados à precocidade.
Hawke admitiu, na mesma palestra citada acima, que não sabia ler até aos 8 anos de idade. Ele também disse que era um estudante preguiçoso na Universidade de Oxford e que tinha uma caligrafia horrível. Essas são as lições que aprendi com Stephen Hawking. Espero que, como eu, vocês possam aplicá-los, né, em sua vida. Muito interessante, né, gente? Deixa eu pegar aqui. Muito interessante a leitura. Se a gente aplicar pelo menos uma ou duas, já tomamos por satisfeitos. Então, vamos aí para a página 259 agora, tá? Então, tem aí desvendando os segredos do texto. Qual é a posição de Hawking sobre a existência de formas de vida inteligentes fora da Terra? Ele acredita? Sim ou não? Então, vamos lá. Ele acredita que existe a vida inteligente existe a vida inteligente pelo universo. Esse universo vai colocar com U maiúsculo, tá? No entanto, vírgula, vê com receio, isto é, vê com medo a possibilidade de um contato humano. Por isso seria muito perigoso. 2. Como vimos, o texto apresenta 7 lições de vida que o autor aprendeu com o astrofísico Stephen Hawking. Mas essas lições podem ser resumidas em apenas uma. Escreva com suas palavras. A principal lição de vida que o autor do texto quis nos passar. Aí é pessoal, né? Mas aqui tem um gabarito, é defender o principal objetivo foi defender o ponto de vista de que todos realizar seus sonhos. Mesmo
que os obstáculos sejam curtos. O principal objetivo é esse. Vamos para a terceira. Nesse artigo, o autor optou por apresentar as lições de vida e argumentou sobre cada uma delas. Pensando nisso, identifique na argumentação da lição 5 a principal ideia defendida. Vamos lá voltar para o 5 e vamos ver a principal ideia que ele defendeu. Vamos lá. Ele descobriu a sua paixão e não deixou nada abalar seus estudos. Nada mesmo. Quarta questão. Ainda sobre a lição 5, como o autor resumiu o argumento defendido nos dois últimos períodos do parágrafo? Então, vamos lá. Dois últimos os dois últimos parágrafos resumem o argumento os dois últimos parágrafos resumem o argumento defendido vamos botar aqui embaixo que é melhor, né? Relacionando a área em empreendedorismo. Aí você vai colocar aí 2 pontos, abre aspas, a fala dele. Vamos botar aqui embaixo, né? Melhor, porque senão. Vamos botar aqui, ó. Vou repetir, tá? No campo do empreendedorismo, vírgula. Nunca devemos deixar nossas paixões morrerem por nada. Ponto. Faça a sua história. Já veio para cá. Fecha aspas. Ponto. Vocês já sabem, a gente precisa apagar essa parte aqui, né, gente?
Então, vamos apagar essa parte aqui e vamos terminar o exercício, no caso, a quinta questão. No ano de 2014, houve uma campanha sobre a esclerose lateral amiotrófica, que comoveu o mundo, o famoso desafio do balde de gelo. Não sei se vocês lembram. Faça uma pesquisa sobre essa campanha e, em seguida, responda as questões abaixo. Então, deixa eu passar logo a atividade de casa. 262, 263. Não, só 262, porque 263 a gente já vai para os conectivos. Então, vamos quinto aí. Como começou essa campanha? Então, vamos lá. Você faz a pesquisa, depois você copia. Essa campanha começou nos Estados Unidos, quando uma celebridade desafia a outra a doar $100, $100 ao derramar um balde de água com gelo na cabeça. Eu lembro desse desafio. Quem aderiu fez as duas coisas. Isto é, doou, né, $100 aqui no Brasil no seu valor e derramou o balde com gelo na cabeça. Isso foi passando de pessoa para pessoa. Essa é a letra A, né? Vamos para a letra B. Rapidamente essa campanha correu o mundo. Para você, quais foram as principais causas dessa rápida repercussão? Por que houve essa repercussão tão rápida? Então, quando você for fazer a sua pesquisa, aí você vai descobrir. Para a gente terminar, vamos ver aqui só um pouquinho sobre o artigo de opinião. Então, deixa eu botar aqui para casa, né? Casa, livro, página 262. E agora vamos fazer uma leitura sobre artigo de opinião, que eu falei lá no início, né? Eu li as 7 lições do cientista, agora vamos ver esse artigo de opinião. Então, é um gênero textual em que defendem pontos de vista sobre determinado assunto. Sua estrutura básica aponta para 3 passos fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, artigo de opinião, o texto dissertativo também possui essas 3 partes. Cada uma dessas partes corresponde a uma abordagem do tema. Então, veja aí, introdução corresponde ao primeiro parágrafo do texto, em que o tema é apresentado ao leitor com uma linguagem clara e direta. Então, a gente já sabe o que o autor vai, qual assunto que ele vai falar. O autor deve situar o leitor acerca do tema, sem, no entanto, desenvolvê-lo, vai só apresentar. Normalmente, a introdução traz a tese
a ser defendida pelo autor acerca do tema. Observe como foi produzida a introdução desse artigo. Então, veja aí, ó. Desde a primeira vez em que conheci a história desse cientista, foi paixão à primeira vista. Então, tem aí argumento que justifica o tema, porque foi que ele escreveu. Depois tem aí o tema do artigo. São 7 lições aprendidas com a vida desse gênio. Então, você percebe que temos aí a parte verde, a parte laranja, a parte lilás, né? Então, aplicar essas lições no seu dia a dia pode fazer toda a diferença. Essa é a tese do artigo. Nos textos argumentativos, a tese é a ideia central, que deve ser validada pela argumentação. E, por último, temos aí a parte verde, a comparação com Einstein. Tá? Reforça a importância que o cientista, como como fonte inspiradora do artigo. Então, temos aí essas partes bem interessantes aí mostrando para você o argumento que justifica a tese, tema, tá? O tema central e a comparação que ele fez com Albert Einstein. Bem interessante. Para a gente terminar, temos aí o desenvolvimento, são os parágrafos seguintes, depois da introdução, nos quais o autor apresenta e desenvolve seus argumentos em defesa da tese apresentada na introdução do artigo analisado. As lições correspondem ao desenvolvimento. Cada lição é defendida por argumento próprio, então são bem separados. E a conclusão corresponde ao último parágrafo do texto, funcionando como uma espécie de resumo das ideias apresentadas. Então, você pode pesquisar, eu já passei vários artigos para que você fizesse em casa, para que você pesquisasse, copiasse no seu caderno, e todos eles têm essa função de argumentar e discutir, digamos assim, com o seu leitor acerca de um tema que seja importante. Esse aqui foge um pouquinho à regra, mas você pode ver que outros. Outra coisa, o artigo de opinião ele é veiculado especificamente em jornais e revistas e tem a autoria do autor, digamos assim, quem escreveu. Então, não é o jornal que mostra o seu tema. Quem assinala, quem assina, é o autor. Então, não tem nada a ver um tema que eu coloque polêmico, o jornal, se no caso eu quiser processar, então o jornal não tem nada a ver com o que foi escrito, e sim o articulista, que é aquela pessoa que escreve o artigo. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não vou passar outro artigo, como eu já falei, porque se você não fez nenhum artigo de opinião, vá lá, procure o artigo de opinião, faça um resumo para que você veja essas 3 partes, né? A introdução, o desenvolvimento, a conclusão, como ele é elaborado e a importância desse tipo de artigo. Argumentos convincentes que vão converter, podemos dizer assim, o seu leitor. Então, um grande abraço e até a próxima.